Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aí de volta. É claro que o assunto da semana é, em primeiro lugar, a derrota imposta aí ao Hugo Chávez pela oposição venezuelana, da qual um dos líderes é o meu amigo Alejandro Penha Esclusa, ao qual aproveito aqui o programa para enviar os mais efusivos cumprimentos pelo trabalho maravilhoso que tem feito lá. O Alejandro foi candidato a presidente da Venezuela uns anos atrás e eu fiz um prefácio a um livro dele, O Continente da Esperança. É uma pessoa com... nem sempre concordo com todas as ideias dele, principalmente no campo econômico, mas não tenho a menor dúvida de que se trata de um grande herói, de um grande patriota venezuelano, e merece todo o meu apoio nessa luta que está empreendendo. Umas semanas atrás eu escrevi um artigo dizendo que o pessoal está muito preocupado com a Venezuela, mas que a situação do Brasil é que é preocupante, porque a Venezuela, afinal de contas, tem uma oposição corajosa, forte, organizada e capaz até de paralisar, né, a indústria de fraudes do seu Hugo Chávez, que sempre ganhou essas eleições plebiscitas na base da maquininha, ele é o dono das maquininhas, né? E com a cumplicidade do Jimmy Carter com a sua fundação e da comunidade europeia, que está todo mundo louco para implantar o comunismo na América Latina, principalmente Jimmy Carter. Jimmy Carter sempre foi um puxa-saco, né, de Fidel Castro, de tudo que não presta no mundo, né? E ele é um sujeito que não pode ver não pode ver um ditador que ele fica excitadinho, né? Então eu vi o Hugo Chávez, ele achou uma maravilha o Hugo Chávez, e foi lá para ajudar, para ver o que podia fazer. E o pessoal da comunidade europeia, né, também, que é a comunidade europeia segue mais ou menos uma pauta leninista, né? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Christopher Story, que se chama O Coletivo da Comunidade Europeia. Depois eu dou indicações mais precisas sobre esse livro. O autor chama Christopher Story. Então não é de estranhar que tenham dado todo o apoio aí ao Hugo Chávez. Não adiantou nada, por quê? Porque a oposição fiscalizou tão insistentemente essas maquininhas que não foi possível a fraude. Agora, vejam que coisa. Tive a abstenção de 44%. Quer dizer, tirando 44%, sobra 56%. Né? Então, o famoso 51% vira 56%, dá 29% para um lado e 27% para o outro. Você soma 29 com 44, né? Você vai ver que a maioria esmagadora da Venezuela está contra o Chávez. Por quê? A abstenção não reflete desinteresse. Houve uma campanha entre setores da oposição pela abstenção. Então a abstenção é um ato de protesto. Tá certo? Quem se absteve está evidentemente contra o Chávez. Apenas não confiando na lisura do processo, não quis participar. Então, se soma a abstenção e mais os votos contra, então quem está a favor do Chávez é ele e a mãe dele. Olhe lá, hein? Entendeu? Eu sempre tenho dito, o Chávez não tem o respaldo que ele alardeia, ele não tem essa força toda, ele não está com essa corda toda. Pensando bem, o Chávez não é de nada. Tá certo? E é verdadeiramente perigoso, se você quer saber, é o PT. Por quê? O PT foi quem criou o Foro de São Paulo e foi quem criou o Hugo Chávez. Tá certo? Agora, o PT é justamente, por ser inventor da coisa, o coordenador da porcaria toda, ele mantém uma coisa discreta. Ele manda o Hugo Chávez na frente para o Hugo Chávez se ferrar primeiro. O Hugo Chávez sempre foi um balão de ensaio, né? Então o pessoal do Foro de São Paulo já tem uma divisão de trabalho. Tem uma máquina revolucionária na América Latina na qual, né, o Fidel Castro é o motorista, o Hugo Chávez é o acelerador e o Lula é o breque. Tá certo? Agora, estão tudo indo para o mesmo lado. Então, não pensem que essa derrota do Chávez significa o fim do processo revolucionário latino-americano. Não, estão vendo apenas o começo. Esse pessoal é o seguinte, a esquerda latino-americana sempre
fracassou de maneira tão insistente, persistente e profunda, eles já se ferraram tanto que agora que eles agarraram a rapadura, eles não vão soltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer dizer, eu acredito que o Hugo Chávez só sai de lá a tapa. Só que é o seguinte, o povo venezuelano não está aguentando mais ele. Então, mais dia, menos dia, vão tirar a tapa. Agora, no Brasil, o povo não dá tapa a ninguém, o povo só leva, né? Se bem que nós, no plebiscito das armas aí, demos uma lição para essa gente. E provavelmente, nessa coisa do aborto, quer dizer, a rejeição popular maciça desses projetos do governo já está bastante clara. Mas não adiantou nada. Você viu aquele encontro lá das comunidades, das ONGs, etc. Todo mundo contra o aborto. O ministro disse, não queremos nem saber, nós vamos fazer passar isso de qualquer maneira. Esse ministro temporão, ele gosta de aborto. A ideia de aborto parece que tem um sex appeal para esse sujeito, né? Esses caras são todos loucos, né? E eles veem a realidade de uma maneira especial, você está entendendo? Quando fica demonstrado claramente que algo não é problema de jeito nenhum, é aí mesmo que eles insistem. Por exemplo, a famosa, né, epidemia de mortes das mulheres por abortos ilegais. E quando se foi ver, todo mundo falava, chegava até 1 milhão de mulheres por ano, né? Quando foi ver, era 7, 8 mulheres que morriam por ano nessa porcaria, né? E ademais, as empresas, as organizações que promovem o aborto eram as mesmas que subsidiavam essas clínicas de aborto ilegal. Quer dizer, estão tentando criar um problema para depois, como diz no Brasil, você está espalhando a dificuldade para vender facilidade, né? Então, justamente porque o problema não existe, é que o ministro se dedica tanto. Eles criam falsos problemas, porque tudo isso esses programas sociais, essas coisas, isso é tudo pretexto para a engenharia social. Nenhuma tem a finalidade que alega. Você não pode resolver um problema inexistente. Outra coisa inexistente é a matança de gays no Brasil. Quando você vai ver as estatísticas, são absolutamente... Os gays não são uma comunidade de risco por violência, mas de maneira alguma, tá certo? O cidadão comum está sofrendo muito mais violência do que essa comunidade particular. Quer dizer, não tem... Se eles dizem que eles são 14% então, da população brasileira, então eles deveriam ser pelo menos 14% dos assassinatos. Quando eu vejo, são 0,03%. É absolutamente ridículo. Então, do mesmo modo, né, que as famosas, aqui nos Estados Unidos, sobretudo as mortes dos tabagistas, diz que morrem 400 mil tabagistas por ano. Morrem de fato, só que eles morrem na mesma idade dos outros. Ninguém jamais provou que houvesse uma diferença significativa de idade da morte. Agora, acontece que esse dado não sai na grande mídia, só sai em publicação técnica da própria Organização Mundial de Saúde. Ela fala uma coisa para o público, outra coisa para os técnicos. Então, todo mundo tentando resolver problemas inexistentes. Por quê? Isso é incompetência? Não, isso é altíssima competência. Eles fingem que o objetivo é um, na realidade o objetivo real será outro. Tem um objetivo declarado e tem um objetivo efetivo. O objetivo efetivo se verificará pelo resultado. Vou dizer para você, por exemplo, na Califórnia, o consumo de cigarro diminuiu para 1/3 do que era. 1/3. Atenção, nos últimos anos diminuiu para 1/3. E o número de casos de asma multiplicou por 4. Quer dizer, eles diziam que ia diminuir teoricamente, você suprimindo o efeito, você deve suprimir suprimindo a causa, você deve suprimir o efeito também. Se isso não aconteceu, porque a causa não era essa. Então, ou que seja, você não conseguiu diminuir a incidência de casos de asma de maneira alguma, só que você acostumou a população, vamos dizer, até a sua conduta pautada pelo governo, e é esse que é o objetivo. Isso é tudo engenharia social, né? E esse dia saiu um artigo muitíssimo interessante do João Pereira Coutinho, que é o melhor colunista da Folha de São Paulo. Eu sei que escreve, é o único colunista da Folha que escreve bem. Por quê? Porque ele é português, não é brasileiro. Então, olha o que ele diz aqui. A crônica chama Socorro. Ele diz, eu sei que existem brasileiros que sonham com a Europa. Não falo de Paris, de férias na Torre Eiffel. Falo de viver na Europa, trabalhar na Europa. Quem sabe casar e envelhecer na Europa. Por favor, mude de ideias.
Qualquer europeu sensato, com 2 neurônios em razoável funcionamento, trocaria a Europa pelo Brasil. Existe insegurança nos trópicos? Pois existe. Mas na Europa existe segurança a mais. E como a União Europeia, que todos os dias aumenta os seus poderes legislativos sobre a vida do mais insignificante cidadão, a coisa começa a ganhar contornos fantasmagóricos. Pior, de acordo com a revista alemã Der Spiegel, o cenário vai piorar. A União Europeia é liderada por 27 comissários não eleitos, entendo, e os 27 competem em si pelo troféu definitivo. Como produzir o maior número de regulamentos idiotas para transformar um adulto europeu numa criança de 4 anos? Então agora eles regulam o que você pode comer, o que você pode anunciar. Outro dia eu dei no artigo meu uma lista dos artigos que era proibido anunciar, né, na Inglaterra, né? Então tinha lá uns docinhos, né? Uns pirulitos, umas coisas assim. Não pode mostrar isso para as crianças, né? É proibido anunciar isso para as crianças, porque vai corrompê-las. Então um pai não pode mais nem decidir o que sua criança come. E o negócio do cigarro e outras coisas, é tudo assim, é tudo engenharia social, tudo para resolver problemas inexistentes. E esses problemas inexistentes são pretextos para você fazer alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Do mesmo modo, essas leis de proteção aos gays, né? É como se os gays estivessem sendo vítimas de um genocídio. Tudo isso é mentira. E os caras sabem que é mentira. E esse ministro temporal, aqui, seu ministro, o senhor sabe tudo que eu estou falando. O senhor não está enganando ninguém. Agora, nesta semana também houve aqui uma coisa muito interessante, que é a visita do Lula, né, às favelas do Cantagalo e Pavãozinho. E diz que o narcotráfico, então, espontaneamente ofereceu uma trégua, diz que nada foi combinado. Vocês acreditam que nada foi combinado? Ora, porra, o que é isso? Né? O tráfico espontaneamente, né, por sinal de respeito ao seu presidente, né, parou com as suas atividades durante umas horinhas, né, deixou o homem entrar, falar as besteiras que queria e sair. Mas olha que coisa interessante. Na mesma semana, tem esse negócio de que o Ministério da Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, e o Centro Cultural Cartola promove a cerimônia de titulação das matrizes do samba do Rio de Janeiro como Patrimônio Cultural do Brasil. Né? Isso aí é uma coisa impressionante. Você vê, por exemplo, as obras do Mário Ferreira dos Santos, que foi um dos maiores filósofos do século XX, não são patrimônio cultural. Mas qualquer sambinha que você faça é, né? As obras do Vila Lobos, eu não sei se são patrimônio cultural do Brasil. Talvez nem sejam, né? Mas se forem, estão aqui niveladas aqui aos sambinhas, né? Agora, na mesma semana que acontece isso, veja que coisa interessante, né? Na mesmíssima semana, a Escola de Samba da Mangueira promove uma homenagem ao que é Fernandinho Beiramar, o traficante, parceiro das Farc. Então está tudo em família. O Lula lá no Pavãozinho, né? O samba sendo elevado à condição de patrimônio e aí a Mangueira prestando homenagem ao sócio das Farc, Fernandinho Beiramar, né? Enquanto o outro sócio das Farc, que é o Lula, né? Que não é sócio nos negócios, mas é sócio político, parceiro político, está lá também fazendo festinha na Mangueira. Olha, falando negócio de favela, aqui, o seu Lula, aqui, pô, na primeira eleição, o seu partido andou espalhando que vocês iam adotar para as favelas cariocas aquele programa do Hernando de Soto, economista Hernando de Soto, do livro O Segredo do Capital. O Hernando de Soto é o sujeito que descobriu o óbvio, né? Ele descobriu que a base da riqueza das nações é o registro de imóveis. Porque através do registro de imóveis, todo mundo tem algum capital. Quer dizer, qualquer terreninho é algum capital. Se você tem um terreno legalmente registrado, esse terreno pode servir de base para você tirar um empréstimo, tirar hipoteca, para você se socorrer dos serviços bancários. Agora, se você tem um terreno de posse, se você está lá só ocupando aquilo lá, você pode talvez até vender, mas você vai vender por baixo preço, você vai vender só no mercado local, aquilo não está no mercado nacional, e nenhum banco vai aceitar aquilo como garantia. Quer dizer, você tem, mas não tem.
E o fato é que 70%, 80% dos imóveis do Brasil, a começar por todos esses da favela, é tudo assim. Quer dizer, o sujeito tem, mas não pode usar. Quer dizer, só pode usar para morar, ou para vender para algum vizinho. Ele não pode anunciar isso aí, não pode botar no mercado. Isso não está no mercado imobiliário. Muito menos serve como garantia bancária. Então, diz o Hernando de Soto, se você somar todos os bens dos pobres, os pobres são imensamente mais ricos do que os ricos. Mas acontece que o capital que eles têm não é capital morto, porque eles não podem usar para nada. Então eu andei escrevendo uns artigos falando desse livro, mostrando a importância dessa ideia, isso é absolutamente fundamental. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo que começa um negocinho, começa exatamente assim, quer dizer, os negros têm um terraninho, vai lá no banco, né? Quando ele termina de pagar a hipoteca da casa, ele faz outra hipoteca para ele transformar aquele imóvel numa garantia para começar um negócio. Todo mundo começa negócio assim, aqui nos Estados Unidos. Isso, desde o século XIX é assim. Né? E essa é, evidentemente, a base da propriedade, da prosperidade americana. O PT andou espalhando que ia aplicar esse negócio no Brasil. Quer dizer, vamos unificar o registro de imóvel, vamos dar certificado de propriedade para todo mundo, vamos botar ordem nessa coisa, vamos começar o capitalismo brasileiro. Eu digo, se fizer, na época eu falei, se fizer essa coisa, eu viro petista no dia seguinte, mas eu sei que vocês não vão fazer, é tudo da boca para fora. Olha, seu Lula, o senhor foi lá no lugar. Mas os caras são tão burros que nem te cobraram isso aí. Quando vocês pisou na favela, os negros diziam todos, cadê meu registro de propriedade, ô seu moço? Né? Que o senhor prometeu não veio até agora. O senhor já está aí no 6º ano, né? 6º, 7º ano de governo, sei lá, já perdi a conta. E não fez merda nenhuma, nem vai fazer. Você sabe que no Brasil, cada cidade pequena no interior, o dono do registro de imóvel é uma espécie de imperador. Né? Ele faz o que quiser, porque o que cria a diferença de classe social no Brasil é o registro de imóvel. Se você tem o registro, então você é alguma coisa. Se você não tem, você não é nada. Né? Eu sei porque eu morei um tempo, meu pai morou um tempo numa cidadezinha lá no sul do estado de São Paulo, no litoral sul, que tinha muito negócio de imóvel, todo mundo comprava e vendia imóvel, mas era tudo ilegal, nada tinha registro. Então os negros, você não oferecia um terreno para você, chegava para você, em vez de falar, quer comprar um terreno, chegava para você e falar, quer comprar um rolo? Você sabia que estava comprando, aqui você estava comprando um rolo, né? Comprando encrenca. E toda hora dava tiroteio, um tomava o terreno do outro, era uma merda. Agora, o sujeito que tinha os papéis em ordem, não, daí esse virava, né, a classe dominante. Então, falar de democracia econômica e social no Brasil, sem regularizar os terrenos, é palhaçada. Não dá para começar, não dá nem para começar. Olha aqui, seu Lula, eu não sou contra o Fome Zero. Aliás, eu acho que daquela multidão de programas sociais que tinha antigamente, o mais fácil realmente é reunir tudo e simplesmente dar o dinheiro para os camaradas, dar o dinheiro direto para eles. Não sou contra o programa. Porém, melhor até do que dar dar um dinheirinho para os caras, dar um Bolsa Família, essa coisa toda, é dar um certificado de propriedade. Porque daí o sujeito faz seu próprio capital. Essa história que não é para você, né, dar o peixe, não é para você ensinar a pescar, dar a vara de pescar e tal. Vocês falam, mas é tudo da boca para fora. Você sabe perfeitamente que o pessoal que está recebendo dinheiro aí do Bolsa Família vai ficar eternamente recebendo dinheiro do Bolsa Família. Agora, se receber um certificado de propriedade, meu filho, o sujeito faz uma hipoteca, vai num banco, faz uma hipoteca, começa um negócio, compra lá um carrinho de pipoca, um carrinho de cachorro-quente e começa a prosperar, porque a gente sabe que o povo brasileiro trabalha pra caramba. Você vai dizer que o brasileiro é preguiçoso, conversa mole, eu sei, eu vejo isso desde a infância. Raros povos no mundo são tão esforçados no trabalho quanto o brasileiro. O que falta no Brasil não é isso. Às vezes falta oportunidade para começar um negócio. O Brasil, se ele tiver 5 mil reais para começar um negocinho, né, em geral ele prospera. No Brasil, nos anos 80, por exemplo, sei que 60% da nossa economia era economia informal. Que é economia informal por iniciativa popular, vamos dizer, extra-legal. Sem ajuda de governo, nem coisa nenhuma, entendeu? Abria o seu negocinho, trabalhava e prosperava. Quer dizer, aquilo é capitalismo em estado puro. Daí logo já veio o governo, né, com aquele negócio de não, nós precisamos socorrer a pequena empresa. Tá? Fala, pelo amor de Deus. Fala em socorrer, os caras já tremem nos alicerces, porque você sabe que socorrer já vem aquela burocracia. Hoje em dia, por exemplo, você começar uma pequena empresa, você leva meses para registrar essa coisa.
Então, no Brasil, a atividade capitalista, sobretudo a atividade do pequeno empresário, é obstaculizada por todos os meios, obstaculizada e criminalizada, na verdade. Agora, para ganhar voto, disseram, nós vamos aqui adotar o programa do Hernando de Soto, vamos dar certificado de propriedade para todo mundo, tudo da boca para fora, tudo conversa morta. Porque vocês sabem que se adotar o programa do Hernando de Soto, tá certo? A sua propaganda socialista, tá certo? Vai se tornar letra morta. Né? Se você, a partir da hora que todo mundo tiver certificado de propriedade, todo mundo puder começar seu negocinho, quem vai querer essa merda de socialismo? É hora, porra. Mas vamos em frente. Aliás, esse negócio essa promiscuidade da Mangueira com o Fernando Beiramar, não pense que isso aí é uma exceção. Né? Tem várias investigações na Polícia Federal dando conta da intimidade entre várias escolas de samba e o narcotráfico, que, aliás, se explica facilmente em função de uma outra intimidade, que é a intimidade das escolas de samba com o velho partido, o Partidão, tá certo? Partido Comunista, né? Que está, vamos dizer, profundamente entrosado com elas já desde o tempo do Getúlio Vargas. É praticamente a mesma coisa. Escola de samba e Partido Comunista é praticamente a mesma coisa, pô. Quer dizer que eles sabem que vamos dizer, são entidades que têm uma grande aceitação do público, tá? Então é lá mesmo que eles vão, então, para parasitar aquilo. Quem me contou isso foi o sujeito que estava lá dentro e que viu tudo, que foi o Dorival Caymmi. O Dorival Caymmi, uma vez, a neta dele trabalhava comigo na época, ele, por uma gentileza, veio fazer lá uma conferência para uns alunos meus, e, entre outras coisas, que a gente perguntou para ele, contou isso, que já no tempo do Getúlio Vargas, né, as escolas de samba eram abrigo dos comunistas. Então, que escola de samba, comunista, narcotráfico, na verdade, meus filhos, é tudo a mesma coisa, está tudo misturado, e não dá para saber mais o que é o que. Tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Caiu. Então, vamos em frente aqui. Agora, olha que coisa interessante. O continente latino-americano está ficando cada vez mais incompreensível para quem mora nele, tá certo? E cada vez mais claro e evidente para quem observa de fora. Olha aqui, veja esta notícia no Estadão. Exército treina resgate de brasileiros. O Ministério da Defesa defende a tese de que o Brasil precisa estar preparado para a eventualidade de ter de fazer um resgate em massa da população de brasileiros que vive na Bolívia e no Paraguai, pois avalia que a estabilidade político-social nos dois países é precária. Há 10 mil brasileiros morando na Bolívia, vivendo na Bolívia, e 200 mil brasileiros que moram no Paraguai, chamados brasiguaios. O Estado apurou que na Operação Pantanal... Bom, acontece o seguinte, acontece que na Bolívia, por exemplo, o Morales está querendo ver esses brasileiros pelas costas, ele quer tirar os camaradas de lá, tá certo? Então, aqui o nosso governo diz, bom, então precisamos protegê-los, né? Já que o Morales está perseguindo os negros para tirar eles de lá, o que nós vamos? Nós vamos lá e tiramos. Ou seja, vamos pensar um pouco. O exército brasileiro fazendo isso, ele está protegendo os brasileiros ou ele está executando a ordem do Morales, sob outro pretexto? E eu acho que o Ministério da Defesa está com treta, está querendo enganar as Forças Armadas brasileiras, usá-las como um instrumento aí do Morales, fazendo de conta que está fazendo isso contra o Morales. Porque, na verdade, se o Morales fizer alguma coisa contra os brasileiros que vivem lá, isso é um caso de guerra, quer dizer, ele está perseguindo a nossa população. E nós temos que defendê-lo, não é tirando todo mundo às pressas como ele quer, não, é devolvendo a pancada para ele. Tá certo? As Forças Armadas existem para defender a nossa população e defender o nosso território, tá certo? E não para servir como executor da política do seu Morales. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô? Olavo? Eu? Rafael aqui de Salvador, beleza? Tudo bem, Rafael? Olavo, tô ligando pra falar que amanhã faz um ano aí do seu programa, queria parabenizar, dizer que já virou rotina da minha semana aí, ouvir suas palavras. Muito obrigado pela sua constância. Valeu. E aí eu queria lembrar que semana passada, você no final do programa começou a falar de psicologia, aí você começou
dizendo que o Jung não era um bom teórico, era mais um bom clínico, né? E quando você ia falar das suas referências, o programa acabou, eu fiquei na curiosidade. Se você puder voltar a esse assunto aí, eu sei que o tempo é curto. Eu sugiro... Um abração, tchau. Tudo bom. Eu sugiro aqui, não só ao Rafael, mas aos interessados nisso, a leitura de um estudo muitíssimo interessante que tem sobre Jung no livro do físico Wolfgang Schmidt. Wolfgang é um nome alemão, mas o sobrenome não é Schmidt alemão, é Smith americano. É um físico americano, um homem de uma cultura extraordinária e de uma compreensão filosófica incomum. O livro chama-se Cosmos and Transcendence. Não é um livro difícil de achar. Se vocês forem na página www.bookfinder.com e botar lá Cosmos and Transcendence, né? Wolfgang Schmidt, vocês acham facilmente. Tem várias livrarias que ainda tem por aí. Ali está uma parte, vamos dizer, das objeções que se poderia fazer ao Jung, mas eu ainda tinha observado, vamos dizer, uma coisa fundamental, um erro fundamental na tipologia do Jung, e essa tipologia é um dos fundamentos da psicologia dele. É muito do que ele foi. Muito restante das conclusões que ele tira é baseado na tipologia. Então, se a tipologia está errada, isso compromete o edifício inteiro. E a tipologia é baseada em dois tipos de distinções. Ele diz, primeiro, que na mente humana existem dois tipos de funções. Umas que são desenvolvidas e que atuam no nível da consciência, e outras que são arcaicas, primitivas e que atuam inconscientemente. E segundo, ele diz que os seres humanos se diferenciam conforme as várias funções cognitivas que atuam de uma dessas maneiras ou da outra. Quer dizer, funções mais conscientes ou funções mais inconscientes. E ele define, então, as várias funções, as sensações, o pensamento, os sentimentos e a intuição. Tá certo? E ainda tem, vamos dizer, as duas direções possíveis que isso pode tomar. Essas faculdades atuam no sentido extrovertido, isso é, de captar dados do mundo exterior, ou introvertido, que capta, vamos dizer, predominantemente os ritmos e acontecimentos da própria vida psíquica do camarada. Então você tem essas distinções. Você tem a função desenvolvida e arcaica, você tem o introvertido e extrovertido, e você tem as quatro funções. Então, misturando esses elementos, sai lá a tipologia do Jung. Acontece que quando chega na hora de definir a intuição, ele a define como uma apreensão através do inconsciente. Eu digo, alright. Mas se as funções se diferenciam em desenvolvidas ou arcaicas conforme atuem no consciente ou no inconsciente, como é que uma delas pode ser permanentemente e estruturalmente uma função que opera através do inconsciente? Isso não faz o menor sentido. Eu não sei se o Jung não percebeu isso, tá certo? Ou se ele realmente não entendeu. Agora, o Jung escreve as coisas um bocado enrolado, né? Ele não é jamais um escritor claro. Ele é um escritor sugestivo, ele tem umas figuras de linguagem muito interessantes. Mas ele é meio enrolado na hora de escrever. Então, eu não sei o que aconteceu lá. Então, essa aí é, vamos dizer, uma das muitas objeções que eu tenho sobre o Jung. Uma outra que eu tenho é que ele só admite a existência, vamos dizer, todos os fenômenos, vamos dizer, da ordem paranormal, mística, etc., ele atribui tudo ao inconsciente coletivo. Né? Ou seja, ele mesmo está privilegiando o inconsciente. Ora, o inconsciente, meus amigos, é apenas, vamos dizer, uma hipótese. O inconsciente é o nome que você dá para um fator imponderável, tá certo? O inconsciente nunca pode ser tratado como se fosse uma coisa, né? Um objeto do mundo exterior. O inconsciente é apenas o nome que você dá a uma hipótese mal explicada. Agora, ele nunca admite a existência de alguma coisa superior ao consciente, vamos dizer, um supraconsciente, que é a coisa que me parece mais óbvia.
Quer dizer, no fim, o que ele faz é assim, que as mais altas realizações humanas tenham como raiz alguma coisa inferior, arcaica e, no fim das contas, estúpida. E quando ele vamos dizer, quer explicar todos os mais altos fenômenos da arte, da mística, etc., por esse tal de inconsciente coletivo, né, ele acaba fazendo uma apologia das sombras, apologia das trevas. Sem perceber, não tinha muita consciência dessas coisas, não. Tem mais alguém na linha aí? Alô, Olavo? Sim, quem é? É Marcelo de São Paulo, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, tô ligando, tô de férias, tô na Europa aqui, mas eu tô ligando só para dar os parabéns para você. Muito obrigado, aproveito para agradecer a você. Olha, não só a mim, o pessoal aqui da comunidade do Orkut, Olavo de Carvalho, um pessoal bacana, todo o pessoal lembrou aí do aniversário do programa. Olha, só que não lembrou fui eu. Mas você tem que lembrar, pô. E queria dizer para você que você está fazendo um bem muito grande aí, divulgando todas essas ideias, seus pontos de vista. Muito obrigado. E tem sido muito positivo para muita gente. Muito okay? Obrigado, muito obrigado. E um grande abraço. E será que isso serve para estimular você, para você saber que tem muita gente aí do seu lado? Muito obrigado. Muito agradeço a todos a atenção, a gentileza, o carinho que tem tido por esse programa. E nós vamos continuar. É isso mesmo. Um grande abraço. Um grande abraço. Então, muito obrigado a todos por essa atenção. E quem não gosta do programa já sabe. Vai tomar no cu, pô. Não é problema nenhum. Não precisa gostar, não. Não vindo aqui encher meu saco, tá tudo bem. Agora, essa semana também, você vê, saiu aqui a nova encíclica do Papa Bento XVI, né, falando o quê? Do marxismo. Você vê, não está todo mundo dizendo que não, esse negócio de comunhão acabou, não existe mais, etc. Você está açoitando cavalo morto. Aí, então, olha que aí o Bento XVI me ajudando a açoitar cavalo morto. Tá certo? Quer dizer, se está morto, por que o Papa, né, vai perder seu tempo fazendo uma encíclica a respeito? Ora, o comunismo não está morto, ele se fez de morto para saltar o coveiro. Isso aí já foi explicado no livro do Anatoly Golitsyn, né, nos anos 80. O Anatoly Golitsyn era um sujeito da KGB, um cara importante, que fugiu aqui para os Estados Unidos e escreveu 2 livros, New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, e The Perestroika Deception, quer dizer, a fraude da perestroika, dizendo tudo o que os comunistas iam fazer nos 20 anos seguintes. Eles vão desmantelar a União Soviética. Na hora que desmantelar, vocês vão pensar que acabou, e no dia seguinte vocês vão descobrir que, na verdade, o movimento comunista se expandiu. Tá certo? Ele perdeu a forma externa, perdeu a estrutura externa, mas se expandiu formidavelmente. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês veem que já no fim da década de 90, tinha o livro do Jean-François Revel. O livro começava dizendo, quando caiu a União Soviética, a gente esperava que esse negócio de comunismo acabasse, mas aumentou. Tá certo? Como é que foi? Aumentou por quê? Porque abandonou a antiga estrutura hierárquica, monolítica do partidão e adotou a nova forma de organização informal em redes, que permite uma abrangência muito maior e um leque de alianças praticamente ilimitado. Tá certo? E através da internet permite a atuação quase instantânea no mundo inteiro. De maneira que hoje você solta uma palavra de ordem pela rede, ninguém sabe nem de onde veio a palavra de ordem. Não é que veio lá do Comitê Central, você sabe quem foi que mandou. Não. Aquilo espalha por um ponto qualquer da rede, no dia seguinte já está todo mundo, né, gritando o mesmo slogan, participando das manifestações que os caras mandaram, e assim por diante. Quer dizer, a coisa se tornou de uma eficiência monstruosa. Felizmente a internet pode ser usada pelos dois lados e de vez em quando esses caras levam uma entortada. Mas você vê, nesta mesma semana tem entrevista aí do seu Inácio Ramonet, aquele idiota lá do Le Monde, né? O Le Monde antigamente era um dos grandes jornais do mundo. Depois ele foi vendido, o pessoal da própria redação fez lá uma cooperativa, né? E transformaram aquilo num panfleto comunista, né? Então, tudo que não presta, está aí o Inácio Ramonet sempre apoiando. Por exemplo, agora ele estava aí torcendo pelo Chaves, fazendo uma oba-oba do Chaves, né? E ele dando uma entrevista essa semana dizendo que o comunismo, né, a esquerda, que no resto do mundo ficou desorientado, não sabia o que fazer,
está encontrando o seu caminho na América Latina. Ou seja, é o programa do Foro de São Paulo, que no quarto Foro de São Paulo, na quarta Assembleia do Foro de São Paulo, temos que resgatar na América Latina tudo que perderam no leste europeu. É isso. Então, o Papa, que não é bobo, sabe que isso está acontecendo e sabe que o problema da América Latina hoje, o problema não é corrupção, não é miséria, o problema é comunismo. Se você falar que o problema do Brasil é fome, digo, o problema do Brasil já foi a fome, tá certo? Mas o progresso fabuloso da agricultura nas últimas décadas simplesmente acabou com a fome no Brasil, não se mora de fome no Brasil. Você pega as estatísticas de morte por desnutrição, são mínimas. No Brasil pode faltar tudo, falta água, falta sapato, falta roupa, falta casa, sobretudo falta aqui, ó, de novo, né? Falta a propriedade legal, que os brasileiros têm direito, teoricamente, mas na prática não tem. Então tudo isso falta. Mas comida? O que é isso, pô? Né? Então o grande problema do Brasil, do Brasil e da América Latina, é o comunismo hoje. Não é nem só o narcotráfico. O narcotráfico é um instrumento. Você vê que o narcotráfico avulso acabou. Graças, inclusive, ao plano Colômbia do seu Clinton, né, que ajudava o governo da Colômbia a combater o narcotráfico, contanto que não mexesse na guerrilha. O que aconteceu? O que aconteceu é que os cartéis se desmantelaram e passou tudo para a Farc. Hoje a Farc tem praticamente um monopólio. Então, hoje em dia só existe narcotráfico comunista, narcotráfico politizado. Então, o Papa, que não é burro, sabe tudo isso, e por isso mesmo está na hora de falar, vamos dizer, do comunismo. Muito bem. Vamos ver o que mais. Aqui, o Alessandro Vieira Braga me pede um comentário sobre Mário de Andrade, Haroldo de Campos e Antônio Aires no seu próximo programa. Né? Bom, então, em primeiro lugar, olha, o Mário de Andrade era um bom sujeito, era um homem de cultura, tá certo? Mas, olha, você aguenta ler a poesia do Mário de Andrade? Ninguém aguenta. Aquilo é de um artificialismo, de uma frescura absolutamente insuportável. Ninguém lê aquilo. E quando você vai ler o Macunaíma, você diz, bom, Macunaíma é muito interessante na sua versão cinematográfica. Foi muito engraçado, feito com o Grande Otelo. Né? Tem ideias ali, as ideias são ótimas. Né? Se o Mário de Andrade soubesse escrever, aquilo seria um livro muito interessante. Mas o que ele fez ali, vamos dizer, foi um exercício de filologia, né? Um exercício de pedantismo filológico, que torna a coisa ilegível, intragável, artificiosa. Agora, o enredo mesmo é muito interessante, né? Como símbolo, o Macunaíma é muito bom. Então, mas ele valeu mais no cinema do que na literatura. Eu não conheço ninguém que tenha lido Macunaíma inteiro, a não ser esse mesmo idiota que vos fala. Quer dizer, porque eu fiz por obrigação, quer dizer, li as 5 primeiras páginas por interesse, daí eu falei, não, vamos ter que ler por teimosia, tá, né? Então, só estudioso mesmo é que vai fazer uma força para ler aquilo. O povo não aguenta ler, porque é muito artificioso, muito chato. Quanto ao Haroldo de Campos, não preciso dizer nada. O Bruno Tolentino, meu falecido amigo, já disse tudo que tinha que dizer desses caras no livro Os Sapos de Ontem. Né? E o Antônio Aires, outra coisa. O Antônio Aires, olha, a definição do Antônio Aires que ele deu foi o Milor Fernandes. O Milor Fernandes, ele disse, o Antônio Aires, ele conhece todas as palavras da língua. Ele só não sabe juntá-las. Então, é isso aí. Leia um texto do Antônio Aires e você vai ver que coisa mais... É a mesma coisa do Mário de Andrade, essa mania modernista, né, do pedantismo de querer escrever enrolado para parecer inteligente. Isso é uma coisa estúpida. Note bem, eu não sou um adepto intransigente daquele, vamos dizer, estilo límpido, clássico, tipo Machado de Assis. Não, às vezes eu gosto de um negócio barroco, mais enfeitado, também fica legal, você entendeu? Mas precisa saber fazer, porra! Vamos lá. Tem alguém na linha aí? Alô, Olavo? Eu? Sim, Olavo, aqui Alfred Smith, de São Paulo. Alfred Smith, tudo bem? Sim. Olavo, sabe que o Chaves perdeu o tal de referêndum hoje, né? Alô? O Chaves. Sim, sim. Ele perdeu o tal referêndum. Eu comentei isso logo no começo do programa. Ah, sim. Eu queria saber tua opinião, porque parece que forma parte da estratégia esta comunista de esconder-se e de transformar-se para que baixem a guarda, entendeu? Olha, eu realmente não sei, eu não tenho um conhecimento mais aprofundado da situação. Não sei se
Você está insinuando a possibilidade de uma vitória, uma derrota consentida, né? Sim, exato. Para poder simular uma democracia. É até possível, né? Eu vou tentar, durante a semana, contactar o Alejandro Penha Esclusa, Sim. que está lá, é um dos líderes da oposição, tá, para ver se ele me analisa sobre esse aspecto. Eu não seria capaz de fazer isso. Mas eu prometo que eu vou tentar, não prometo que vou conseguir, mas vou tentar contactá-lo e ver o que ele tem a contar sobre isso. Pois não, Olavo, muito obrigado. Se aconteceu isso, você pode ter certeza do seguinte: tem uma pessoa no Brasil que vai descobrir, que é a Graça Salgueiro, que é a pessoa que faz a Blogspot Nota Latina. Ah, sim. Que é a pessoa mais informada sobre isso. Se tem isso, mais dia menos dia a Graça descobre. Pois não. Porque ela escreve, ela troca correspondência com todo mundo na América Latina. É a pessoa mais informada que tem. Graça Salgueiro. Graça Salgueiro. Você procura Nota Latina, uma palavra só, Nota Latina. Obrigado, Olavo. Obrigado você pela participação. Um abraço. Então, tá aqui, o Rodney tá corrigindo alguns dados que eu tinha dado no outro programa, sobre quem são os formadores de opinião mais consultados ali no Google, mais referenciados no Google. Tá certo? E eu disse que eu tinha recebido essa sugestão de um leitor e fui lá conferir. Mas eu conferi errado, porque eu esqueci de botar as aspas. E daí o Paulo Henrique Amorim apareceu lá com 1.380.000 referências. Mas essas não são referências ao Paulo Henrique Amorim, são as 3 palavras separadas: Paulo, Henrique e Amorim. Assim não vale. Então, quando você põe Paulo Henrique Amorim entre aspas, fica reduzido a 178 mil. Né? Mas, obrigado pela correção, mas de fato não é necessário, porque na nota que está circulando na internet já está isso levado em conta, já está corrigido. Agora, esses dados tem que atualizar, né, todos os dias. Aliás, a revista Época está promovendo aí uma enquete de quem são os 100 brasileiros mais importantes. Ora, você pega aqueles nomes citados lá e põe lá no Google para você ver o que acontece. Esses caras não são importantes coisa nenhuma. Eles estão pondo gente lá que ninguém conhece, que não só não fez merda nenhuma, como ninguém sabe o que o sujeito não fez, você está entendendo? Então é simplesmente o que acontece, vamos dizer, transparece imediatamente em referência no Google. Quer dizer, o Google mostra a atenção que as pessoas estão prestando ao que aquela pessoa diz. Tá certo? E se você vai ver lá, por exemplo, Vanderlei Guilherme dos Santos, Vanderlei Guilherme dos Santos ontem tinha 33 mil referências. Né? Quer dizer, o que é isso? Eu acho que quando o sujeito começa a contar a partir de pelo menos 200 mil referências, 300 mil referências, uma coisa assim. Abaixo disso é um ilustre desconhecido. Tá? Se perguntar na população brasileira inteira quem é Vanderlei Guilherme dos Santos, ninguém sabe, é só aquela curriola universitária dele, pô. Tá certo? Então, vamos dizer, como formador de opinião, note bem, eu não estou discutindo a qualidade intrínseca do que o sujeito está fazendo, se bem que no caso também é uma bela merda. Mas eu estou avaliando, vamos dizer, o auditório que a pessoa tem. Tá certo? Então, pela pesquisa ali, eu seria o 5º formador de opinião que tem mais público no Brasil. Se bem que eu estou competindo com gente que tem programa de televisão, gente que mostra a cara todo dia lá, tipo Arnaldo Jabor. Quer dizer, o Arnaldo Jabor, então ele deveria ter, né, 1000 vezes mais público do que ele não tem só um pouquinho a mais. Tá certo? Então isso mostra, vamos dizer, que grande parte, vamos dizer, da popularidade desse pessoal não se deve ao conteúdo que eles estão falando, mas à riqueza dos meios de difusão colocados à sua disposição. Porque no fundo não tem coisíssima nenhuma para falar, não é isso? Agora, não esqueçam que, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, agora ele está na Veja, mas o Reinaldo se fez com o blog pessoal dele. Ele não tinha grandes meios de difusão, e foi pelo conteúdo que ele estava falando que ele atraiu a atenção do público. A mesma coisa vale para este meu programa e para a minha coluna. Tá certo? Eu não tenho programa de televisão, este programa aqui é um programa de iniciativa pessoal minha, tá certo? Não tem patrocínio, não tem nada, tá certo? Ao passo que esse pessoal que tem patrocínios milionários, de apoio de Rede Globo, etc., bom,
às vezes consegue um pouquinho mais de audiência do que o Reinaldo, mas olha lá, é só um pouquinho, né? Agora aqui o Ricardo Silva me manda aqui uma carta mal criada que ele mandou para o Merval Pereira, porque agora o pessoal do Globo começou a estar falando do Foro de São Paulo como se sempre tivesse falado do assunto, né? E quer ver aqui que o Ricardo fala? Ele desce o cacete aqui no Merval, meu Deus do céu. Eu ligo o meu rádio e minha TV e vejo a imprensa brasileira ser cúmplice desse governo corrompido que aparelha o Estado, tem um projeto autoritário, que usa qualquer meio mais sólido para chegar aos seus fins, que manipula a verdade das estatísticas, que discursa sempre conforme a conveniência. E olha, é isso aí, cara, é isso aí que a imprensa está fazendo, a imprensa brasileira é isso. Agora, ela faz isso, ela puxa o saco, tá certo? Ela serve a este aparato e ainda é criticada por ele, porque não é tão esquerdista, ela ainda tenta manter alguma aparência de neutralidade, e isso já é suficiente para ofender a sensibilidade do aparato comunista. Vamos lá. Tem alguém na linha. Olá, é o Marco Borghesso. Marco? Sim. Tudo bem, Marco? Tudo bom. Diga. Eu queria perguntar se você viu a matéria da Veja sobre o Colégio de São Bento. Pois é, que lá já virou escolinha do MST também. Mas a igreja no Brasil é isso, pô. Quer dizer, dirigida, né, pela CNB do B, como diz o meu amigo Meira Pena. O que pode dar? Os colégios católicos viram tudo escolinha do MST. Essa coisa Olha, eu como conservador, não acredito em colégio conservador no Brasil. A igreja no Brasil, tá certo? Tá precisando levar umas palmadas, entendeu? Você vê, o falecido Papa João Paulo II, ele dizia o seguinte: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não são na fé. Quer dizer, o Brasil quer poder ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Não dá esse negócio, entendeu? Nós, como eu sou ex-aluno e eu fui dos assinantes da carta, nós tínhamos ainda a ilusão, eu inclusive quando assinei a carta tinha ainda a ilusão de que os padres, eles não estavam, eu tinha essa impressão, e ainda não tenho confirmado o oposto, para ser sincero, mas quando eu assinei, eu tive a impressão de que os padres estavam desavisados, de que as coisas estavam acontecendo ali por iniciativa dos professores, que são, enfim, leigos, né? Mas que os padres estariam talvez fazendo uma fraca supervisão, não estariam tão cientes do que estava acontecendo. Eu ainda não tenho a total confirmação de que eles, sim, estejam cientes, estejam participando e pensem daquela maneira. Olha, mas eu não posso afirmar uma coisa dessa, com relação a este caso em particular, mas, de modo geral, a situação da igreja no Brasil é muito pior do que as pessoas imaginam. A igreja no Brasil está 100% a serviço da esquerda, não sobrou mais ninguém. Quando sobra um padre aqui, outro ali, que tem praticamente ficar escondido, que nem esse maravilhoso padre Paulo Ricardo, que faz esse site extraordinário, né? Você nunca vai ver esse padre ser bispo, nem cardeal, nem coisa nenhuma, não vai subir na hierarquia, não. Ele tem que ficar escondidinho lá no canto dele, né? E dar graça a Deus de não apanhar, tá? Porque se for depender desses bispos brasileiros, isso aí já virou MST há muito tempo. Eu considero a igreja brasileira cismática. E eu acho que não tem igreja católica no Brasil. Por que eu digo isso? Porque aqui tem igreja católica. Eu vejo o que é a igreja católica. Eu vi a igreja católica na França. Tá? Agora, no Brasil, eu não vejo. Não vejo mesmo. Você não vê o menor sinal de catolicismo aí. Isso é tudo empulhação. Eu acho que esses caras tudo tem que ser tirado aí dos seus cargos a tapa. Eu acho que os fiéis têm que reagir contra isso. O que está acontecendo na igreja no Brasil é uma coisa nojenta. Você veja a igreja venezuelana, tá certo? Com que coragem, com que espírito de sacrifício ela não se pôs à frente defendendo o povo contra um governo realmente perigoso, né? Por toda parte você vê, né, pessoas se oferecendo, vamos dizer, até o martírio para defender a honra do nome de Cristo e para defender os fiéis.
No Brasil, não. Essa gente toda puxando o saco. É uma vergonha, pô. Quer dizer, a Igreja do Brasil está 100% doente. Não sobrou mais ninguém. O último que dizia as verdades era o Dom Eugênio. Mas o Dom Eugênio está aposentado. Tá certo? A geração seguinte, ninguém presta. Agora em São Paulo tem esse Odilo Scherer. O Odilo Scherer, para mim, já está excomungado. Porque ele serve ao comunismo internacional. E está em vigor o decreto de Pio XII e João XXIII, que excomunga automaticamente o negro católico que ajuda um partido ou regime comunista. Esse Odilo Scherer não faz outra coisa. Então não é só ele. Então, provavelmente no Coração Bento está acontecendo mesmo. Olha aí, os fiéis. Não, vocês não podem mais ser carneirinhos dessa gente. Vocês são carneiros do rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não desses filhos da puta! O princípio da hierarquia não é sacrossanto quando eles violaram. Eles passaram em cima. Então, se você não imagina... Olha, o que se fez no mundo para acabar com a igreja, desde o concílio, foi uma coisa monstruosa. Monstruosa, é uma história que você lê, dá vontade de você chorar. Eu li o relato feito pelo Dr. Júlio Fleshman, que era um grande amigo meu, recém-falecido, né, que ele era um judeu de nascimento, foi convertido ao catolicismo pelo Gustavo Corsão, e logo que ele se converteu, ele já viu a igreja toda se bandear para o outro lado, tá entendendo? Quer dizer, ele foi o último a entrar, e de repente ele estava sozinho dentro da igreja, vê que situação mais filha da mãe, né? E daí o Dr. Júlio, depois da morte do Gustavo Corsão, virou o grande defensor, não é do tradicionalismo, não existe isso, igreja tradicional, só existe uma igreja. Quer dizer, o sujeito que insiste, vamos dizer, em continuar ou oficiando ou assistindo à missa como se fazia antes do concílio, ninguém tem o direito de puni-lo. Então, como não pode punir oficialmente, o que eles fazem? Perseguia pelas costas, perseguia, boicotava, fazia difamação. É uma coisa horrorosa. Quer dizer, e a imprensa inteirinha já tomou partido. Quer dizer, ela trata esse pessoal da igreja antiga como se fosse eles fossem cismáticos. Eles fossem heréticos. Certo. Agora, depois da declaração do Papa, isso não pode ser assim. Ninguém jamais os excomungou. Pode ter excomungado uma pessoa ou outra por alguma atitude. Mas ninguém é excomungado por querer fazer a missa antiga. Outra coisa, a diferença da missa antiga para nós não é que uma é em latim e outra é em português. Não é isso, é o texto da missa que é alterado, em pontos importantes. E como o sujeito pode achar que o texto da missa nova é duvidoso, ele, justamente por via das dúvidas, se atém à antiga, que é o que a prudência recomenda. E se disser o texto da antiga está errado, a igreja está errada há 2000 anos. E só agora que acertou, que é uma coisa absolutamente impossível. Tá certo? Então, agora, se você lê aí as folhas de São Paulo da vida, ou assiste os filmes de Hollywood, né, você fica achando que o pessoal da igreja tradicionalista é herético, cismático. Não são nada disso. Ninguém no Vaticano jamais disse que são. Sim, agora o Papa tirou qualquer sombra de dúvida em relação a isso, né? Ele está tirando a última dúvida que pode restar. Não, a igreja é uma só. Estão todos aqui dentro. Sempre tiveram. Note bem, quando foi excomungado o Dom Marcel Lefebvre, ele não foi por uma questão doutrinal. Ele foi por um ato de desobediência explícita ao Papa. Se ele agiu bem ou mal, não sei. Mas eu, pelas coisas que eu vi, pelas atitudes do Marcel Lefebvre, o Marcel Lefebvre é quase um santo. E doutrinariamente ele é impecável. Agora, a situação da igreja no Brasil está calamitosa. É preciso tomar uma atitude séria. Primeira coisa, parar de reconhecer esses camaradas, tá certo? Como príncipes da igreja. Eles não são nada. Não são absolutamente nada. Quer dizer, você não pode fazer com que o princípio da hierarquia se sobreponha à própria doutrina. Isso não é possível, isso é absurdo. Isso você está fazendo um elemento burocrático para dominar sobre a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, você vê, um decreto papal é um decreto papal. Agora a opinião do seu bispo, do seu cardeal, é só a opinião dele. Ela é até a opinião do Papa. Se o Papa diz, eu acho isso, eu acho aquilo, é a opinião dele. Agora, se ele firma um decreto, ali firmou ex-cátedra, isso se incorpora automaticamente à doutrina da igreja. Então, isso que eu estou falando, esse decreto contra o comunismo de Pio XII e João XXIII, está incorporado na doutrina da igreja. O sujeito ajudou o regime
ou partido, ou governo comunista, está excomungado automaticamente. Agora, então você vê, de toda aquela putada que participou do Concílio Vaticano II, tem uns 80% ali que estão excomungados porque fizeram exatamente isto. Você veja, o genocídio na China, feito pelo governo chinês, foi pior depois da década de 60. Eu estava vendo hoje mesmo na página do R.J. Rummel, que é o sujeito que mais estuda esse negócio de genocídio, que aliás ele não chama genocídio, ele chama democídio no mundo, e ele dá ali uma estatística, e você vai ver que o grosso da matança chinesa foi depois do concílio. E a igreja não pôde abrir a boca contra isso, por quê? Porque o concílio tinha se comprometido a não falar mal do comunismo. Então quem assinou essa porcaria já está excomungado automaticamente. Então esses caras são os portadores do escândalo, eles estão escandalizando as almas dos fiéis, porra. E esses caras, o Cristo disse o que fazer com eles. Seria melhor amarrar uma pedra do pescoço e jogar no mar. Não que a gente vá fazer isso, mas o Cristo disse que seria melhor. Agora, para não fazer isso, dá-lhe um pontapé na bunda. Tá certo? E vai dizer, cardeal é a puta que eu pariu, bispo é a puta que eu pariu, você não é nada, você é excomungado, você não é nem sequer um membro da igreja. Agora, eu que sou um pecador, um filho da puta, eu sou um membro da igreja. E vocês não. Porque ninguém vai ser excomungado porque diz palavrão. Peraí, tem mais gente na fila aí, mano. Obrigado. Brigadão. Vamos lá. Alô? Alô? Alô, Lavo? Sim. Tudo bom, Marcos, aqui de Porto Alegre falando. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ah, parabéns pelo programa aí, um aninho, né? Uma velhinha. Pois é, rapaz. Já está um benzinho. Tomara que venham vários zeros depois. Pois é. Bom, o seguinte, eu queria uma pergunta, ultimamente estou lendo coisas sobre declínio da civilização, da cultura, essas coisas. Até meio que tentando me situar, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do romantismo alemão, de onde ele veio, e ele parece que ele é uma reação ao iluminismo francês, né? Ele é uma etapa importante do movimento revolucionário, ele próprio. Isso. Tá certo? Mas vamos dizer, de fato é uma reação anti-iluminista, mas ele faz parte integrante do movimento revolucionário. Isso aqui é muito, muito importante. Agora nós só temos mais 2 minutos para falar aqui, mas olha, o estudo que eu estou me dedicando nos últimos anos é exatamente para esclarecer isto. Existe uma unidade do movimento revolucionário, uma unidade interna dialética, tá certo? Que avança por contradições internas, ora enfatizando um aspecto, ora aspecto antagônico, mas continuando a empurrar na mesma direção. Qual é a direção? A direção é o que eu chamo pseudo-profetismo, quer dizer, de você indicar um estado futuro de justiça, paz e ordem quase cósmica, tá certo? Cujos méritos você já se arroga desde já e que autoriza a fazer todo o mal que você queira em nome do bem hipotético futuro. Tá certo? Então, essa estrutura pseudo-profética, ela está presente, por exemplo, na obra de Hegel. Agora, note bem, eu não posso comprometer nisso todo o romantismo alemão, porque Schelling começou com essa mesma coisa, mas depois ele entendeu como é que o negócio funcionava. Então, vamos dizer, as obras finais do Schelling, que são a filosofia da mitologia e a filosofia da revelação, não fazem parte do ciclo revolucionário e, ao contrário, elas nos trazem muitos dos remédios para a gente acabar com essa merda, né? Então, olha, infelizmente aqui o nosso tempo já ainda tem mais uma pessoa na fila, vamos ver se dá para atender mais um. Desculpa ter dado uma resposta tão abreviada assim, mas é o que dá para fazer agora. Não, tranquilo, Deus abençoe, Olavo. Um abraço. A você também, um abração. Obrigado. Olavo? Eu? Boa noite. Boa noite. Ricardo. Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Eu queria dizer para você que eu tenho ouvido o seu programa há mais ou menos uns 6 meses. Eu acho que eu nunca aprendi tanto em pouco tempo. Obrigado. Quando algumas coisas que você falava de início, eu ficava muito impressionado. E principalmente que você falava em relação à Universidade de São Paulo, né? Porque eu estudo lá na Faculdade de Direito. Aquilo é o puteiro, a USP é o puteiro. Olavo, quando eu começo a ver certas coisas lá dentro, eu lembro imediatamente das coisas que você fala. E aquilo ali, tem departamento daquela universidade que é pura doutrinação marxista, Olavo.
pura doutrinação. Ciência e filosofia mesmo não se estuda. Eu estudei marxismo, meu saco. Eu passei anos ali lendo o Georg Lukács, a escola de Frankfurt, essa coisa toda. Eu sei o que é marxismo. Esses caras, nem para fazer propaganda marxista, pregação marxista, eles fazem propaganda do MST, porra. É uma vergonha isso aí. Olavo, tem certos autores na filosofia do direito, na filosofia, que são importantíssimos. Eles simplesmente suprimem. Claro. Eles não oferecem uma visão geral. Eles querem que você veja o que eles acham que tem valor. E é aquela escolinha de Frankfurt. Não é só porque... Adorno. Eles têm medo. Você que eles vão enfrentar aí um Eric Wegener, né? Um Bernard Lonergan, o Xavier Zubiri. O que é isso? Se eles forem ler isso, vai dar congestão cerebral, eles vão morrer. Eles fogem disso que o diabo fora da cruz, porra. É assim, é uma mistura de comunismo, vigarice e uma incapacidade, uma inépcia, uma burrice fora do comum. Vocês estão sendo vigaristas mesmo. E Olavo, você vê às vezes ali que certos professores ocupam certas cadeiras, não é por mérito, não. É porque reza a cartilha. Pois é. Ora, você quer saber? Fala intelectual de esquerda. Fala, no Brasil tem um intelectual de esquerda, que é o Carlos Guilherme Mota, que é o sujeito que ainda dá para conversar. O sujeito é mais comunista que a peste. Mas ainda tem algum restinho de dignidade intelectual na medida que isso é compatível com o comunismo dele. Mas é o último que resta. O resto é tudo vigarista, porra. Quer dizer, não é uma questão de divergência política. Queria eu poder ter divergência ideológica com esses caras. Vou ter divergência ideológica com quem não tem meia ideia na cabeça. Só tem mentiras, só tem propaganda. Como é que vamos discutir seriamente com o Emir Sader, com esse quartinho de Moraes? O que é isso, porra? Eu estou falando que são vigaristas. Notem bem. Olavo, eu queria estar na faculdade na época que você foi lá debater com a Laura, Olavo. Eu leio a transcrição do seu debate, eu gostaria de estar lá. Aquele sujeito não pode ser professor primário, ele não tem preparação para isso, é uma besta quadrada, é um inepto. Eu saí de lá com dó do cara, e eu prometi que eu nunca mais ia aceitar polêmicas com intelectuais de esquerda, porque o pessoal estava me acusando de bater em criança. Então eu não vou mais bater em criança, eu não aceito mais debate com eles por causa disso. Eu faço tanto malefício para os caras que eu fico com dó. Aliás, falar em malefício, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Não percam a série de debates do Dinesh de Souza com esse pessoal do ateísmo militante, o Daniel Dennett, Christopher Hitchens, e espero que ele pegue agora o Dawkins e o Sam Harris. Mas ele reduz os caras a pó. Você não sabe se ri ou se chora, você está entendendo? Porque Olavo, eu sei que é tão grande. Olavo, mas olha, é um apelo importante, até porque eu sei que o tempo é curtíssimo, Olavo. Eu queria que, no momento oportuno, você comentasse o seguinte também. Eu encontro em vários lugares, Olavo, pessoas que têm uma certa consciência do que está acontecendo, que têm alguns valores ainda importantes no coração, mas quando você fala de fazer alguma coisa, ninguém faz nada, Olavo. Eu convido as pessoas para grupo de estudo, eu convido as pessoas para fazer alguma coisa, ninguém se interessa, ou morre de medo. O brasileiro está capado, pegaram as duas bolas do saco dele e deram pro gato comer, porra. O Brasil tem uma crise nacional de testosterona, que é um negócio incrível. Eu nem sei mais como é que as pessoas continuam nascendo aí, porra. Bom, para nascer... É uma apatia, né, Olavo? Apatia, né, Olavo? Uma coisa, um desfibramento, uma coisa horrorosa que está acontecendo. Né? Então, olha, isso aí... Tem que honrar a alma, você está entendendo? Não... O conhecimento é a natureza do ser humano. O conhecimento, a busca do conhecimento é a própria natureza do ser humano. Quando ele perde isso, ele perde a força de viver. E no Brasil, mataram a vida intelectual. Agora, o que é patrimônio cultural? É o samba, é o Morro da Mangueira lá, puxando o saco do Fernandinho Beiramar. Isso é cultura nacional. Eles acabaram com a cultura superior brasileira. O Brasil não tem mais cultura superior e não sabe o que é. Só que a hora que acaba isso, acaba o resto também. Então, a gente não tem que ter complacência com essa gente. Olha, eu trato assim, os humildes com humildade, tá certo? Agora, o sujeito burro e arrogante, eu piso em cima, tá entendendo? Tem que pisar em cima desses camaradas que não merecem respeito. Olavo, eu vou desligar. Olha, eu peço a Deus, Olavo, sinceramente,
que lhe dê muitos anos de vida, para você terminar o seu trabalho. Você tem muito a contribuir, Olavo. Você, olha, eu não tenho palavras. Eu gostaria de ter conhecido você antes, Olavo. Agradeço seus votos. Olavo, continua, por favor. Eu preciso de mais energia para continuar nessa luta. Ok, Olavo, boa noite, viu? Foi um prazer. Prazer foi meu. Olha, muito obrigado a todos que nos ouviram durante esse ano inteiro. E vamos começar tudo de novo, vamos em frente, tá? Obrigado a todos, que Deus os abençoe. 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 A todos, que Deus os